se Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele diz na sua palavra em Deuteronômio 28, que nós seremos cabeça e não cauda, estaremos por cima e não por baixo, seremos os primeiros e não os últimos, comeremos o melhor dessa terra. Você quer que isso serve para nós, essas palavras? Pastor Pedro Medina. Queridos, eu quero mostrar para vocês um texto da palavra de Deus. Lá em 1 Crônicas 29. Quem achou 1 Crônicas 29, verso 1? Vou dar só uma breve explicação do que nós vamos ler. O rei Davi está no final da vida dele, passando o trono para o seu filho, Salomão. E ele deu para o seu filho, Salomão, a missão de construir o templo em Jerusalém. Essa era a missão de Salomão, que seu pai, Deus falou para Davi que ele não construiria o templo, mas que seria Salomão. Então Davi organiza uma reunião com os príncipes da sua terra e eles vão preparar o caminho para a construção do templo. E esse texto, se você ler com muita atenção, ele vai mexer muito com você. Às vezes não precisa nem pregar, eu vou pregar porque eu tenho que pregar, mas se você só lesse e deixar o texto, vai mexer muito no seu espírito, em nome de Jesus. E disse mais o rei Davi a toda a congregação. Então ele reuniu todo mundo e disse assim: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado, olha o que ele diz, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix e as engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, olha o que ele diz, eu tenho afeto a casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro. Para quem não sabe, 2 toneladas de ouro. De Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, olha a pergunta que ele está fazendo. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então, os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, ou seja, até os pedreiros, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, meu Deus, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. Olha o que diz o verso 9. E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Que texto maravilhoso, não é verdade? Agora, as palavras de Davi, a continuação, são tão lindas, são tão profundas, dignas da gente meditar nelas. Por isso, Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. Eu queria estar lá, Davi cantando, louvando a Deus, diante de toda a congregação. E disse o rei Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm
de diante de ti. Isso é forte. Da onde vem riquezas e glória? De diante de Deus. E tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque, olha Davi, ele é o rei. Olha o que ele diz, como rei. Porque quem sou eu? Se você não sabe, a oferta de Davi foi contabilizado hoje $400 milhões. Se fosse fazer a conta hoje. Ou seja, $500 milhão. Aí a pergunta que ele faz: quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente semelhantes coisas. Porque tudo vem de ti. E do que é teu, tu damos. Cara, olha o nível de entendimento do rei Davi. Eu vou ler essa frase de novo. Porque tudo vem de ti. E do que é teu, tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Texto maravilhoso. Isso aqui é para... Vocês estão gostando? Posso continuar lendo? E bem sei eu, Deus meu, que tu, presta atenção, provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos e para fazer tudo e para edificar esse palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. Uau! Quanta profundidade nas palavras do rei Davi. Diga comigo: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quanta profundidade, sinceridade, louvor. Sabe, a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha tudo para ser orgulhoso, tinha tudo para ser soberbo, tinha tudo para se achar, e ele olhou para ele, fez aquela oferta e disse: quem sou eu? Tudo vem das tuas mãos, e do que o Senhor me deu, eu estou dando. Tudo vem de ti. Davi era o rei segundo o coração de Deus. E ele teve resolvido na vida dele uma das coisas que nós precisamos resolver hoje. Ele tinha resolvido que Mamon não era o Deus dele, que o dinheiro não ia ocupar o coração de Deus no coração dele. E ele entregou tudo. Sabe, ele acumulou riqueza, a vida dele, ele era o rei. E o final de tudo foi para quê? Para poder despejar, para construir uma casa para Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. E ainda disse que tudo aquilo tinha vindo das próprias mãos de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Lá em Ageu, a palavra de Deus diz que ele é o dono de todo o ouro e toda a prata que existe no planeta Terra. Pertence a quem? De quem é o ouro e a prata? Do nosso Deus. Não qualquer Deus. O Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. E assim como Davi, eu creio que Deus vai levantar uma geração que tem esse coração com essa revelação de 1 Crônicas 29, que entende que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Aí eles levantaram uma oferta para o templo. Diz o texto que eles se alegravam. Eles diziam: uau, quanto ouro, quanta prata, quantas coisas para honrar ao nosso Deus. Eu acordei hoje de manhã, estava lendo esse texto. Eu não preguei nem esse texto nem nos dois cultos, que não é nem para pregar, é para meditar nele.
Aí eu li esse texto, eu fiquei muito, muito feliz lendo esse texto, eu fiquei muito impactado. E eu comecei a lembrar da construção desse templo que nós estamos aqui, não do outro que a gente vai inaugurar. Esse aqui que nós estamos sentados, vocês estão sentados aqui agora. E eu lembro que a gente estava ali do outro lado, a igreja era pequena, no meio da pandemia, não tinha dinheiro no caixa. Eu fui lá, peguei a chave, trouxe os irmãos aqui, a gente fez uma oração. Muita gente com medo, ai pastor, e agora? Não pega. Tinha que construir tudo aqui, não tinha nada aqui, não tinha dinheiro. Ia gastar aí uns 400 a 600 mil reais, acho que foi 400, uma coisa assim. E a gente não tinha nada no caixa da igreja, mas eu senti que era o momento. E aí nós começamos a ensinar, a pregar e a falar, né, e a ministrar palavras para os irmãos começarem a voluntariamente ofertar para a construção, né? E eu lembro de alguns cultos específicos que aconteceu ali do outro lado, e Deus começou a tocar o coração de alguns irmãos. E sabe o que eu acho lindo? Deus é lindo demais. Que praticamente todos os que voluntariamente decidiram ofertar para a casa de Deus, para essa construção aqui, que graças a essa construção, nós estamos aí, ó, Deus curou o Benjamin, quantas pessoas alcançadas, né? Sua oferta, ela tem valor, né? Olha o conforto que a gente está sentado aqui. Mas foram pessoas normais, pessoas que não tinham, a maioria delas, você jamais diria que elas poderiam dar alguma coisa. Isso é o que dá glória a Deus. Não levantou nenhum rico, um milionário e pagou nenhuma conta nessa igreja. Deus foi prosperando o seu povo para fazer as coisas acontecer. Eu acho isso incrível quando Deus faz desse jeito, porque aí ninguém leva a glória é para Ele. E hoje de manhã eu fiquei lembrando das coisas que foram feitas para isso aqui acontecer. E agora a gente vai começar a viver isso em outra proporção. Aí eu fiquei lembrando de algumas pessoas, eu lembrei do Marlon, por exemplo, até mencionei isso, ele estava no culto mais cedo, que ele fazia bico, ele era mecânico, morava em Itajaí, mas não era Itajaí, mas era quase em Brusque, era muito longe, e vivia uma vida assim muito difícil. E no meio do culto aqui, a única coisa que ele tinha era um carrinho, o carro dele. Sabe o que ele fez? Ofertou, sem estar com emprego fixo, sem nada. Deus deu uma palavra para ele e disse assim, Deus vai te dar uma empresa. Presta atenção, ligaram para ele e deram para ele uma das oficinas mecânicas mais visíveis na entrada de Itajaí, quando você entra em Balneário Camboriú. Hoje ele é dono do lado da Kia, do lado das grandes concessionárias, ele é dono. Eu falo, uau, Deus, olha o que o Senhor fez com essas pessoas. Teve um irmão que ele chegou aqui, ele não tinha carro, não tinha emprego, e ele vivia da ajuda da sogra. Eu lembro que eu dei 100 reais para ele pôr gasolina num carro emprestado que ele tinha. Aí ele levantou a mão assim e falou assim, eu vou dar 50 mil reais. Eu tinha dado 100 reais para ele no outro dia, para ele pôr gasolina. Eu falei, como é que ele vai dar 50 mil? Ele falou, vou dar 50 mil. Aí eu falei, me explica esse mistério, velho. Ele falou, olha, a gente tem um apartamentozinho e tal, a gente vai vender, e o primeiro dinheiro que eu vou pegar, eu vou dar os 50 mil. Irmão, ele veio entregar os 50 mil. Ele entregou, ele tava assim, ó, tremendo. E a mão dele não abria, eu falava, solta em nome de Jesus. Ele tremia assim, ó. Irmão, mas era espiritual, porque eu vou te contar, eu tive que repreender para soltar. Que ele vinha, mas não, eu tô pronto, mas ele não tava, ele ficava assim. Aí ele entregou. Gente normal, nem carro, não era uma pessoa endinheirada, passando os perrengues da vida. Ninguém é perfeito. Mas ele ouviu a voz de Deus, falou, eu vou ofertar os 50 mil. E ofertou. Naqueles dias, eu tive uma visão, e eu vi um número, era tipo 5 ou 6 milhões de reais. Eu falei assim, por esse rapaz, falei, esse número vai estar na sua conta aqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Semana passada ele entrou na minha sala, abriu a conta do celular e me mostrou. Estava lá, mais de 5 milhões certinho na conta dele. Para quem não tinha um carro, não tinha emprego, não tinha nada e vivia da ajuda da sogra. Tá bom, não tá? Você dava um aplauso para Jesus para fingir que não está com inveja. Pessoas comuns, pessoas que são como Davi, dizendo, quem sou eu? Eu vou ajudar, vou fazer, vou tirar de onde eu puder. E muitas pessoas fizeram grandes esforços, assim, ano retrasado, para poder construir isso aqui. Eu fiquei lembrando de cada um deles, sabe? Pessoas que não tinham nada, hoje têm grandes empresas, grandes negócios, estão prosperando. Esse irmão que estava aí, além disso, ele multiplicou o patrimônio dele. Então, se juntar o que está na conta mais o patrimônio, eu acho que tem uns 8 a 10 milhões de reais. Para quem não tinha nada, irmão. E não é só ele, são muita gente que tem prosperado assim. Pessoas... E por que Deus está fazendo isso? Nessa igreja, quem está visitando, eu não prego essa mensagem da prosperidade dessa que estão por aí, não. Aqui, quando a gente fala quando Deus prospera, ele sempre tem um propósito: alcançar as nações para Jesus. Não tem nada desse negócio, carrão, viagem. Não. É ganhar almas, tirá-las do inferno, trazê-las para Jesus e glorificar o nome de Deus. Que é o coração que Davi tinha de honrar a Deus. E o nosso Deus é dono do ouro e da prata. E eu poderia ficar aqui dias contando um por um os milagres financeiros, como Deus opera, como Deus faz. Eu só dei alguns exemplos para os irmãos.
Agora, eu quero ser realista com vocês nesse assunto. O Deus é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Só que a gente olha a realidade das igrejas, eu principalmente, porque eu, como falei, eu tenho esses 3.000 alunos da Exousia School, e a maioria pastores, a gente está em contato com muitos deles, e a gente vê a realidade, não só aqui, mas em muitos lugares, o cristão. Se Deus é o dono do ouro e da prata, e ele diz na sua palavra em Deuteronômio 28, que nós seremos cabeça e não cauda, estaremos por cima e não por baixo, seremos os primeiros e não os últimos, e assim por diante, comeremos o melhor dessa terra. Você crê que isso serve para nós, essas palavras? A gente crê, mas não é o que as igrejas têm vivido. Nós temos vivido, você tem visto que muitas vezes o povo cristão vive na miséria. Você vê que tem um espírito maligno que aprisiona as pessoas. E hoje eu queria dar uma das chaves para te libertar em nome de Jesus. Porque a gente trata com pessoas com ansiedade o tempo todo na igreja. É uma das coisas que mais dá problema. E sabe o que é o maior motivo de ansiedade das pessoas? Problema financeiro. E seria tão bom, você seria tão feliz se você tivesse esse assunto resolvido na sua vida. Que o assunto de finanças, sabe, fosse algo que tivesse resolvido, você e Deus. Que tudo tivesse fluindo certo, corretamente. E muitos pastores, eles pecam por não ensinar o povo. Eles têm medo de falar do assunto. Mas quantas pessoas perecem porque o pastor não ensina, não dá a palavra. O que é, pastor, que está escrito? E eu quero te mostrar hoje o que está escrito na palavra de Deus. Inclusive hoje eu vou trazer uma revelação que vai te surpreender e você vai carregar ela para o resto da sua vida e sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Algo que você não vai achar no Instagram, no Facebook, no YouTube, lugar nenhum. Mas hoje você vai sair daqui com esse ensino profundo e muito prático, para você nunca mais esquecer. Agora, falando sobre isso, eu fico tão triste. Deus, dono do ouro e da prata, eu acho que quando a gente lê esse texto, o povo de Deus, ele deveria ocupar as melhores posições na sociedade. Deveriam ter as melhores empresas, deveriam ser os prósperos, os maiores empregadores, os lugares de destaque. Você concorda comigo? Somos cabeça e não? Mas não é a realidade. Infelizmente temos vivido algo ao contrário. A gente está em contato com pastores. Quantos pastores ligam chorando e dizendo: pastor, acaba o culto, eu tenho que fazer Uber. O cara está lá trabalhando para Deus, termina o culto, ele tem que fazer Uber. Eu vou perguntar para você alguma vez viu bruxo fazendo Uber? Porque os filhos de Satanás honram mais os bruxos do que os filhos de Deus honram os homens de Deus, as autoridades, os pastores. Você já viu um motel sem ar-condicionado? Prostíbulo tem ar-condicionado. Igrejas têm que fazer campanha para comprar um ar-condicionado. Mas o prostíbulo tem ar-condicionado. O bruxo tem ar-condicionado. Que coisa, isso é uma palavra certa, desgraça, porque é o contrário da graça, que acontece na vida das pessoas, que as pessoas vivem numa opressão, numa coisa tão mesquinha, uma coisa tão horrível. Hoje, em nome de Jesus, Deus vai arrancar isso do meio do povo dele. Que coisa terrível. Eu fico triste, porque eu acompanho, eu vejo a vida de muitos pastores e tantas igrejas, sabe? Às vezes não tem para comprar eles precisam comprar um ventilador para a igreja. E não é algo espiritual, porque as pessoas que estão lá naquela igreja, elas saem do culto, elas vão para suas casas e na casa dela tem ar-condicionado, mas na igreja não pode ter. Então é algo espiritual. Tem que ser quebrado em nome de Jesus. Davi, meu querido, ele preparou toneladas de ouro e prata para revestir as paredes do templo de Deus. Quem consegue entender o que eu estou falando? Inscreva-se no nosso canal